Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos e comentários da obra O Livro dos Espíritos. Mais especificadamente no vídeo de hoje nós estaremos iniciando a terceira parte dessa obra. Como nós comentamos em alguns vídeos anteriores, essa obra aqui ela é dividida em 4 partes fundamentais. Se vocês olharem lá no sumário, só recapitulando com vocês, ó, a primeira parte do livro das causas primárias, a segunda parte, que é do mundo espírita, a terceira parte que nós vamos iniciar aqui agora são a respeito das leis morais, as leis naturais, as leis divinas, muito interessante essa parte, e a quarta parte da obra, que é as esperanças e consolações. Então, estaremos iniciando a terceira parte, falando um pouquinho justamente sobre as leis que sempre existiram e sempre estão ali nos amparando, nos instruindo, nos regendo. Uma questão bastante interessante é que a partir do momento em que um homem tem a possibilidade de conhecer essas leis, ele observa que todo e qualquer sofrimento vem a partir do momento em que nós não as cumprimos. E isso é muito interessante. Então essa parte agora desses comentários, desses estudos, nós vamos fazer ela bem destrinchada. Não que as outras nós não fizemos, pessoal. Mas aqui convém a nós o nosso foco, que é a parte moral. É a parte em que nós vamos ter ali a aplicação das nossas vidas. Não que as outras a gente não vai aplicar, né? Conforme a gente já estudou e discutiu. Mas aqui a gente consegue ter mais uma visão prática, uma visão daquilo que nós precisamos ajustar, porque nós viemos para cá para, querendo ou não, lapidarmos a nossa moral. Então, no vídeo de hoje, nós estaremos então iniciando a terceira parte, falando a respeito da lei divina ou da lei natural, e estaremos comentando as perguntas de 614 até a pergunta de 628. Sugerimos então que você pause esse vídeo, que você faça suas leituras, que você faça suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos então buscar amar uns aos outros cada vez mais através do estudo que esclarece e nos explica como podemos então cada vez mais amar uns aos outros. Vamos lá? Bom, iniciando os nossos comentários com a pergunta de 614. Olha que interessante. O que se deve entender por lei natural? Olha a resposta. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí a pergunta 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Olha que interessante. O conhecimento da lei natural, a lei da natureza, a lei de Deus, nos ajuda a entender como tudo se organiza, como tudo está muito bem conectado, como tudo está muito bem entrelaçado. E olha que interessante, a infelicidade do homem vem a partir do momento em que ele foge do cumprimento dessa lei. Por isso, a importância de nós estudarmos essa lei, de nós conhecermos ela, de nós entendermos. Aí, olha que interessante. Olha a pergunta de 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor essa lei de Deus, essas leis naturais, do que depois de encarnada? Olha a resposta. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda uma intuição quando unida com o corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Aí vem a pergunta de 621. Onde está escrita essa lei de Deus? Onde é que eu posso encontrá-la para ler então? Ele fala na consciência. Aí o Allan Kardec faz uma subpergunta, 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela ser então revelada novamente? Olha a resposta. Ele a esquecera e a despreza. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Olha que interessante isso, né? Quando nós formos refletir sobre isso daqui, e formos então, a partir de agora, desses próximos vídeos, falarmos sobre essas leis naturais, essas leis morais, nós vamos observar que elas sempre estiveram conosco. Sempre houve uma parte de nós a nos falarmos o que nós deveríamos fazer, a como agir. Mas nós fazemos o quê? Larga a mão disso. Não, isso aqui não ajuda pra nada não. Isso aqui não serve pra nada. E aí, a nossa mente, muito voltada pra matéria, muito voltada para esse mundo denso, nos confunde
e não nos permite travar esse diálogo com a nossa alma e reconhecermos essas leis e aplicarmos ela. Por isso sofremos tanto. Sofremos tanto, pessoal, porque nós não nos alinhamos com o nosso propósito. Nós não nos alinhamos com aquilo que a vida nos pede, que é justamente que nós sejamos humanos. Olha a pergunta de 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar então a sua lei? Olha a resposta. Indubitavelmente, ou seja, com certeza. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Aí, olha a pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí, a próxima pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta. Jesus. Jesus. Olha que interessante isso, né? Então, a todo momento, vieram seres humanos a nos falar dessas leis, a nos conectarmos com essa essência. E todo o tempo, antes de Cristo, durante Cristo, pós-Cristo, até hoje, existem pessoas que estão aí a nos falar dessas leis. Aí, olha a pergunta de 626. Olha o que o Allan Kardec questiona. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só podia ser feito por intuição? Olha a resposta. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que quis procurá-las. Olha que interessante isso, então, novamente. Estando a lei escrita na natureza, quando o ser humano quis procurá-las, ele achou e a entendeu. Uma questão bastante interessante que a gente viu até na própria introdução do Livro dos Espíritos, né? Sócrates e Platão trouxeram ideias muito parecidas com as ideias que Jesus veio então pregar. Diziam, inclusive, que Sócrates era analfabeto. Não sabia nem ler nem escrever. Olha para você ver. E a sabedoria que ele então trouxe. Da onde que ele tirou isso? Entendem? Essa observação da natureza, esse diálogo interior, inquietarmos a nossa mente, inquietarmos as nossas emoções e travarmos esse diálogo com o silêncio. O que a voz do silêncio tem a nos dizer? Entende? A lei sempre esteve lá. Só que nós temos tantas coisas para fazer, não é mesmo? Tanto boleto, tanta coisa para pagar, tanta preocupação, que acabamos perdendo o diálogo mais importante que deveríamos travar, que é conosco. Convém a nós refletirmos sobre isso. E eles ainda continuam. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. O que ele quis dizer com isso? Apesar de incompleto, apesar de algumas interpretações erradas que diz sobre o homem, né, sobre aquele instrumento ali falho ainda, na essência a gente observa que todos eles estão conectados ao mesmo ponto. É interessante pensarmos sobre isso, né? Quando a gente pensa sobre as diferentes religiões, todas elas têm o mesmo núcleo, que é o amor, o bem ao próximo. Entendem? Apesar de elas representarem diferentes formas, a essência delas é a mesma, que é amar, que é evoluir, que é progredir. Entendem isso? Então isso é muito interessante, porque é essa intuição que o homem tem, esse contato que ele travou justamente com o silêncio e essas descobertas que ele foi então fazendo, né? Aí veio a pergunta de 628, olha que interessante.
Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que essa lei não foi sempre escancarada e deixada lá para que a gente sentasse a bunda na cadeira e estudasse e então começasse a praticar ela? Olha a resposta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, ou seja, a sementinha inicial, né? Que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. O que ele quis dizer com isso? Justamente algumas partes em que nós falamos isso aqui não tem nenhum sentido. Por que os povos pensavam sobre isso? Por que eles cultivavam isso? Nossa, mas isso aqui é totalmente contrário a isso daqui. E a doutrina espírita vem justamente explicar o quê? Que o homem reflete a sociedade em que ele está, que ele vai expressar as suas ideias conforme o pensamento que ele tem, as crenças que ele tem. Mas ele nos diz o seguinte, e olha que interessante isso, não há nenhum material, não há nenhuma religião, não há nenhuma crença que deva ser desprezada. Tudo há uma semente, um germe inicial da verdade. E que nós devemos ter o carinho e o cuidado de estudarmos. E quando a gente começa a fazer o estudo das religiões, os estudos da ciência, a gente observa como todas elas partem do mesmo ponto. Elas estiveram conectadas ali. A maneira como elas vieram ao mundo diz sobre os homens que as trouxeram. E eles finalizam, né? Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Isso daqui é um alerta muito grande a nós. Em que sentido? E eu acho isso fantástico da doutrina espírita. Eu vou estudar só isso aqui e vou focar só nisso. Aqui é o início, pessoal. Nós devemos olhar e observar todo e qualquer tipo de material. De religiões diferentes, inclusive. De pensarmos o que ele quer dizer com isso. Qual o sentido, qual a verdade que ele está então ali conectada. E que convém a nós termos humildade para isso. Essa religião aqui ela é muito antiga, ou ela é muito preconceituosa, não vou ter nenhuma relação com ela. Olha, calma, analise, veja. Talvez você não concorde com as palavras, mas e a essência dela? Ela está conectada ao quê? Muitas das vezes nós brigamos por palavras. Não, é arcanjo. Não, é espírito superior. Não, é os anjos. Não, é Deus, é o Espírito Santo. Sendo que todos eles, na essência, são o quê? É o bem, é o amor. Não vamos nos apegar às formas, mas vamos estudar as essências, o que isso quer nos ensinar, o que isso quer nos dizer. Então olha que interessante. A lei de Deus, ela sempre esteve conosco. Buscamos estudá-la? Buscamos travar esse diálogo conosco? Sempre houveram homens a todos os tempos a nos dizer sobre elas. Estamos atentados a esses homens, a esses seres humanos? Buscamos ouvi-los? Buscamos ver o que disseram? Buscamos ver quais foram os exemplos que eles deixaram? O que eles contribuíram para que então possamos compreender cada vez mais essa verdade? Convém a nós refletirmos. Buscamos cooperar com a vida, a entender essas leis, a compreender essas leis e, consequentemente, agir a favor delas? Convém a nós refletirmos. Bom, esperamos então
que esse vídeo inicial sobre as leis naturais, a lei divina, possa ter te trago aí boas reflexões. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos em paz. Um beijo e até a próxima.